Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, dando continuidade, né, a nossas aulas, agora a gente vai entrar na parte gramatical, tá? Do nosso estudo, né, da língua inglesa. A gente já viu a parte introdutória que falava sobre o vocabulário, que a gente viu só falando sobre aquele documentário que falava sobre as mudanças climáticas, né, a ação do homem perante ao planeta, né, tudo que de ruim pode acontecer. E eu pedi para você fazer a atividade, né, que era uma resenha do filme. E agora que a gente já finalizou essa parte introdutória do vocabulário, agora a gente vai para a grammar section, né, a seção da gramática. Agora a gente vai estudar a parte gramatical da unidade que nós estamos falando, né? Bom, como o parte gramatical que a gente vai estudar, a gente vai ver agora o present perfect. Em português, o presente perfeito, tá? Bom, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês porque vocês vão tomar nota da explicação, porque isso aqui é importante, ele é um pouquinho, entre aspas, complicado, tá? E é por isso que é importante você fazer anotações, porque fica mais fácil. Tá bom, vamos lá. O uso do present perfect. Quando é que a gente vai usar o present perfect em inglês? Bom, nós usamos o present perfect quando queremos descrever uma ação no passado. Embora o assunto fale sobre o presente perfeito, ele indica ações que aconteceram no passado, tá? Igual o simple past. A diferença é que no presente perfeito, no present perfect, é um tempo indeterminado. A gente sabe o que aconteceu, né? Mas a gente não sabe quando aconteceu. Um fato que ocorreu no passado. É isso que diferencia do simple past, né? O passado simples. No Simple Past, a gente é mais focado quando aconteceu. E no Present Perfect é o que aconteceu. Então, primeiramente, tem que entender que Present Perfect, ação no passado, né? Em um tempo indeterminado. Não sei quando aconteceu. Olha o exemplo. I have drunk milk. Eu bebi leite. Como é que eu sei que a frase está no Present Perfect? Quando tiver o have e o verbo no particípio. Quando tiver o have e o verbo no particípio, então automaticamente eu já sei que a frase está no presente perfeito, tá? I have drunk milk. Eu bebi leite. Quando eu bebi leite? Não sabemos, pois não é indicado na sentença quando a ação ocorreu. Lembra como eu falei para vocês? O present perfect, ele é conhecido por saber o que aconteceu e não quando aconteceu, tá bom? A estrutura do present perfect. Como é que eu vou montar uma frase, né, uma estrutura, utilizando o presente perfeito? Vamos lá. Bom, primeiro a gente vai aprender a forma afirmativa, né? A affirmative form. Depois a gente vai ver a negativa e a interrogativa, como a gente costuma já vir estudando, né? Igual na língua portuguesa. Bom, como é que eu vou formar uma frase? Primeiro a gente vai começar com o sujeito, tá? Logo depois a gente vai colocar quem? O have ou o has. Mas, professor, qual deles eu vou usar? Você vai ver já já, tá? E depois o particípio passado, tá? Que, traduzindo, seria o verbo no passado particípio. E o que é isso, professor? É quando a gente conjuga o verbo, a gente coloca, por exemplo, brincar, brincado, pular, pulado, sorrir, sorrido, assistir, assistido. São os verbos terminados em ado, ed e ido, né? No particípio. Bom, em alguns casos a gente vai colocar mais o complemento. Professor, mas às vezes pode vir só até o verbo? Pode vir só até o verbo, tá? É no caso aqui da frase que está colocada aqui, ó. Jéssica has studied a lot. Jéssica estudou muito. Parou aqui no verbo no particípio, né? No passado particípio. Então, pode parar aqui, mas pode também ter um complemento, tá? Bom, e a respeito desse sujeito, quem é que pode ser o sujeito? Lembra como eu já falei para vocês na sala de aula, nos vídeos? O sujeito, ele pode ser um pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós, eles, em inglês, claro, né? Lugares, nome de pessoas, tá? E esses pronomes?
Quais são? Aqueles mesmos pronomes que a gente já vem estudando. I, you, he, she, it, we, you e o they. Coloquei o meu sujeito, agora eu vou colocar o have ou has. Mas, professor, qual dos dois? Pois vamos lá. Bom, colocando eles aqui, os pronomes pessoais, né? O personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Dependendo do meu pronome, eu vou utilizar o have ou has. Por exemplo, I, you, eu e você, a gente vai usar o have. O he, o she e o it, que são considerados a terceira pessoa do singular, a gente vai usar o has. E o we, you e o they, que é o nós, vós, eles ou elas, a gente vai usar o have. Pronto. Essa aqui é a minha estrutura. Sujeito, have ou has, o verbo no passado, particípio, e às vezes complemento ou não. Vamos colocar um aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha o exemplo. I have lived here for 10 years. Eu moro aqui há 10 anos. Ou faz 10 anos que eu moro aqui. Como é que eu sei cada sentença na frase? O I, sujeito. Se o sujeito aqui é o I, eu vou usar o have. Lived é o verbo no particípio passado, tá? E here for 10 years é o complemento, tá bom? Segunda. I have worked as a teacher for almost 20 years. Eu trabalho como professor há quase 20 anos. Ou faz quase 20 anos que eu trabalho como professor. Mesmo jeito. Sujeito. Have, com I. Worked, passado do verbo. As a teacher, complemento da frase. E a última. You have seen many different things since 2014. Você tem visto muitas coisas diferentes desde 2014. Se você prestar atenção, eu coloquei umas setinhas aqui para deixar mais especificado para vocês. A gente sabe que a frase começa com o sujeito, vem o have ou o has, e depois vem o verbo no passado. Mas, professor, como é que eu faço para colocar o verbo no passado particípio? Bom, tem duas formas. Lembra que eu já falei para vocês a respeito dos verbos regulares e dos verbos irregulares? Os verbos regulares seguem uma regra. Aquela regrinha de colocar o ED, o D ou o IED no final dele para colocar o verbo no passado. Quer dizer, professor, que todos os verbos vão fazer isso? Nem todos. Por quê? Porque se você prestar atenção, olha para cá, o lived terminou com ED. Esse é um verbo regular. Mas esse aqui, ó, seen, ele não terminou com ED. Isso quer dizer o quê? Que ele é um verbo irregular. Os verbos irregulares têm sua própria forma de ir para o passado. Ele não segue essa regrinha, né, do D, do IED ou do ED. Professor, e como é que faz para saber? Na base de decorar, infelizmente. Os verbos irregulares é fáceis, né, de identificar e de colocar eles no passado. O particípio do passado dos verbos, como eu acabei de falar para vocês, preste atenção, né, dos verbos regulares. Verbos regulares, ou regular verbs, são aqueles que quando no simple past terminam em ED. Essa aqui é a regrinha geral, tá? Essa é a regra, entre aspas, principal para se colocar o verbo no passado. Tem algumas variações que a gente vai ver agora. Bom, os verbos regulares no particípio passado mantêm-se com a terminação ED, como eu falei para vocês, que é a regra principal, né? Quando o verbo terminar em E, o verbo já terminou em E, acrescenta-se somente a letra D. Não precisa colocar o ED de novo, porque fica repetitivo e fica errado. Por exemplo, arrive. Terminou em E, arrived. Chegar, chegou, ou chegado, tá? Quando termina em
consoante mais Y. O que a gente faz? A gente tira o Y e troca pelo I, E e o D. Ao verbo worry, worried. Preocupar, preocupado. Ó, terminou em Y e a anterior é um R. R é o quê? Uma consoante. Se a palavra terminou em Y e a anterior for uma consoante, tira esse Y e bota o I, E, D. Tá bom? Mas se o verbo terminar em vogal mais Y. Bom, se nesse caso terminar em vogal Y, não vai trocar o Y pelo IED. Vai acrescentar o ED no final dele. Por exemplo, ó, destroy, destruir, destroyed, destruído. Terminou em Y, mas a anterior é uma vogal. Esse Y continua e bota só o ED no final dele. Tá bom? CVC. Consoante, vogal tônica, consoante. O que é que isso quer dizer? Quando o verbo terminar em consoante, vogal tônica e consoante, a gente vai repetir a última letra, né? A última consoante e acrescenta o ED. Por exemplo, ó, o verbo aqui, ó, stop. T-O-P. Consoante, vogal, consoante. Esse O é a sílaba tônica, stop. Stop it. Terminou com P, eu coloco outro P e o ED. Tá? Muito bem. Agora, a gente viu os verbos regulares. E quando for os verbos irregulares? Os verbos irregulares, no particípio passado, não têm terminações definidas, como os regulares. Como eu falei para vocês, ele não segue a regrinha do ED, que é mais simples, mais fácil. Para poder fazer, ele tem que aprender, decorar. Né? Por exemplo, ó, to eat, comer. O eat, ate. Olha como é que ele é na sua forma conjugada, no presente e no passado. Drink, drunk. Beber, bebido, né? Não, drink, drunk. Buy, comprar, bought. Buy, bought. Viu? Bom, essa foi a nossa aula explicativa, né, inicial, que fala sobre o present perfect. Né? Quando é que é usado, por que é usado, como estrutura, né, passo a passo, na forma afirmativa. Depois vai vir a negativa e a interrogativa. Nessa primeira aula, vocês vão assistir e vão copiar no seu caderno, porque isso é importante. Quando terminar a explicação aqui, né, eu vou passar a atividade, aí vamos fazer, depois a gente vai corrigir para a gente praticar, tá bom? Então, ok, essa foi a nossa aula, né? Espero vocês na próxima. Bye, bye!